Estamos aqui novamente com mais um episódio do podcast que está revolucionando o streaming no Brasil e no mundo. Eu recebi comunicado da Bielorrússia, Azerbaijão, Madagascar. O pessoal está assistindo no mundo, sobretudo, manda aí, Luquinha, o nosso culto londrino. Aliás, o pessoal de Londres, lá da Inglaterra, está apaixonado pelo nosso logo. Estão assistindo muito em Sheffield, o pessoal torcedor do Chelsea, de tudo em Manchester, naturalmente. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui, não me esquecendo, né, naturalmente, de lembrar vocês, a gente grava aqui no PKT Studio. Uma estrutura fantástica. Você precisa conhecer lugar, fazer teu podcast, fazer teu webinar, tua videoconferência, tua videoaula. Aqui tem de tudo, tá? Estamos aqui na WTC, na Berrini, né, World Trade Center, dentro do WeWork, com toda a estrutura do PKT Studio, galera. Então hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Enrico Jarussi, um assunto muito legal, tenho certeza que todos vocês vão gostar. O Henrico, ele é eu não sei o nome, é um criador de cavalos. Um turfista. Um turfista. Ele tem alguns cavalos aqui no Jockey de São Paulo. O Jockey de São Paulo é uma instituição maravilhosa, já foi um ícone aqui de glamour. Hoje em dia está meio aí de lado, né? É um lugar maravilhoso, já teve grandes restaurantes, grandes bares que eu frequentava, mercearia, canter, e hoje tem lá, continua tendo as provas, e o Henrico opera alguns cavalos, tem alguns cavalos, ele é um cuidador, trata cavalo, cuida de cavalo, um criador. Ele vai nos explicar aqui a diferença entre os cavalos, qual de corrida, qual não é, qual o tratamento adequado, a vida útil de um cavalo, como opera junto aos jovens. Um papo bem legal, bem interessante. Rico, obrigado aí pela tua presença, valeu, cara. E aí, conta aí, o Henrico ele tem aqui cavalos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Que aí vamos nos explicar como é que é essa operação toda. Papo bem legal, bem agradável. Obrigado, Henrico. Conta aí como é que é como é que é um turfista. Exato, Ronaldo. Primeiramente, gostaria de agradecer bastante o convite. É uma grande oportunidade falar do nosso esporte que a gente tanto ama e está um pouco deixado de lado dentro da sociedade, né? Então, realmente gostaria de agradecer muito o seu convite e vou tentar esclarecer o máximo de dúvidas que vocês tiverem de uma forma bem simples, bem fácil de quem não é da comunidade entender. Ah, legal, isso é importante, porque cavalo é aquele animal apaixonante, né? Exato. A gente vê eles nos filmes, aquela coisa, aquele vigor, aquela força bruta, né? Força bruta, ele é... E, pô, a gente sabe muito pouco em relação a ele. Quantos cavalos você tem? Como é que é isso? Você tem quantos em São Paulo? Você me disse que tem alguns no Rio, alguns sendo criados. Explica pra gente aí como é que é essa operação. Beleza. Hoje, a gente tem 7 animais em São Paulo, que é o nosso core. O nosso foco é a cidade de Jardim, São Paulo. Além disso, a gente possui 4 animais no estado do Rio de Janeiro, no Hipódromo da Gávea. Estamos com 3 em Boituva, porque o que acontece? Os potros costumam ser domados fora do jockey, ou seja, a gente começa o processo de doma no Aras São Luís e depois traz para São Paulo para o seu processo de iniciação, que demora 6 a 8 meses para o animal começar a correr. Então a gente tem 7 em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro, 3 em Boituva, temos uma égua de cria com um potro ao pé, ou seja, um recém-nascido com apenas 3 meses, em Bagé. Bagé é conhecida como a capital da criação dos cavalos do Brasil. Ah, é Bagé, no Rio Grande do Sul? Sim. Pô, que legal, não sabia disso não. Por quê? Qual a razão para isso? Primeiro, questão de qualidade da terra, né? A qualidade da terra é muito boa, questão de espaço, né? Também o turf começa, os centros criatórios começam no estado de São Paulo, né? Primeiramente. Só que com a valorização da terra, começa a ficar difícil manter os áreas para uma atividade não tão rentável, ou seja, eles começam a buscar terras melhores. A Bagé, o estado do Rio Grande do Sul, o Paraná também tem terras riquíssimas. Ah, entendi. E São Paulo não tem das melhores terras, então começa a imigração. E é caro também, né? Exatamente, então começa o foco a ficar em condomínios na região, no estado de São Paulo, e os cavalos são migrados para Bagé, para São José dos Pinhais, para Piraquara, legal, no Paraná. Então esses são os principais polos. Aquela região metropolitana ali do Paraná tem áreas fortíssimas, com resultados maravilhosos, e principalmente o Bagé, no Rio Grande do Sul. E me fala uma coisa, para você ser um criador, o que é uma pergunta, desculpa. Claro. O que o cavalo se alimenta? É alfafa, feno e água, é isso basicamente ou não? A composição alimentar do cavalo é feita de feno, alfafa, ração principalmente, rica em laminados, etc. Muita ração. Com milho, com aveia,
e, obviamente, água. Além de sais minerais, cenouras. Então é uma nutrição bem riquíssima. Tem que ser acompanhado por um veterinário, naturalmente, Isso. né? E também tem o zootecnista, que é a pessoa o qual desenvolve a composição alimentar do cavalo. Então ele vai comer num dia 5 kg de feno, 4 kg de alfafa, 3 kg de ração pela manhã, 3 à tarde. Ele é realmente um atleta de alta performance, ou seja, precisa ter uma alimentação com uma quantidade X de calorias para poder entregar, igual o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho não é o melhor exemplo de atleta, vamos ser. Mas vamos dizer assim, Neymar é um belo exemplo de atleta. O Cristiano Ronaldo é um rapaz que vai ter a sua quantidade X de ração, sua quantidade Y de alfafa, sua quantidade Z de feno, sua quantidade A de sais minerais. Tá. Então tem toda uma composição para o animal chegar na pista e poder entregar a melhor performance possível. Então, a alimentação de um cavalo que corre, vamos falar de uma maneira bem, pessoal, desculpa, uma maneira bem, o turfista, o cavalo que corre, do cavalo normal, do dia a dia, de montaria, que o cara tem lá no sítio dele, na fazenda, ou mesmo o cavalo para participar de competição esportiva, tal, é mesmo ou não? É diferente? Não. Conforme o nível de atividade, qual estágio de atividade o animal está, a composição alimentar é diferente. Por exemplo, se o animal estiver em alta performance, já se preparando para as corridas, o nível calórico é muito superior ao animal que está em repouso em casa, no aras, se preparando ou na criação. Então, todas as etapas, desde a criação, desde o nascimento até a sua fase de competição, tem a sua dieta direcionada. Qual a diferença entre a alfafa e o feno? Qual é a origem de cada? De onde vem a alfafa e de onde vem o feno? Eu olho lá, eu vejo em filme, vejo às vezes em algum sítio que você vai e tal, aqueles monte de feno tal. Qual a diferença entre os dois? Então, o feno utilizado para nossa raça é o feno chamado Cross, que ele é um pouco menos seco, a alfafa é muito mais verde do que o feno. O feno seria a nossa salada dentro do Mas o que é o feno? O que é o feno? De onde ele vem? Ele é plantado? Ele é plantado, exato. Ele é plantado, passa por um processo de preparação do solo, primeiramente. Depois é inserida as sementes de Cross. E depois, com o crescimento, o feno vai se crescendo. Quem cria os animais soltos, que é o ideal, consome no próprio pasto. Quando chega o momento de encocheiramento, que é para a preparação das provas, preparação do início da sua campanha, aí você tem que comprar ele colhido, né? E entregar e colocar dentro do gradil dele. Do gradil. E a alfafa? A alfafa, eu não sei quais são os tipos de alfafa, mas basicamente é o feno um pouco mais verde. É um tipo de alimentação vindo da terra. Vem da terra. Naturalmente que sim, mas... Seria o nosso alface e seria aquele mais azedinho, como é que chama? Couve. É tipo outro tipo de... Exato. O alfafa é muito mais rico em nutrientes do que o feno. O feno é mais para dar aquela estufada, sabe? E água? Água é muito importante. A água tem que ser mineral, ou seja... o animal tem que ser preparado com a sua alimentação o melhor possível para poder entregar o melhor resultado, consequentemente se valorizar mais e assim vai. Qual é a vida útil de um cavalo? Vida útil não. Quanto tempo vive um cavalo? Esse de competição ele se desgasta mais, morre mais cedo ou não tem uma relação, não tem nada a ver? Quanto vive um cavalo em média? Um cavalo, a raça cavalo vive aproximadamente de 25 a 30 anos. Nossa, bastante. Isso. Já o nosso cavalo de corrida, como cavalos de outras raças, tem um início de preparação para as atividades com 2 anos e meio. E ele vai ter uma vida útil dentro do esporte. Dentro do esporte. E depois ele vai ter outras finalidades. Se for um cavalo macho de alta performance, provavelmente ele vai se tornar um garanhão. Ou seja, ele vai cobrir éguas. Sim. Se for um cavalo a parte boa, né? Exato. Então se for uma fêmea de bom nível, provavelmente vai ser coberta para atividade. Sim. Caso ele não tenha uma grande performance dentro do esporte, o cavalo vai ser comercializado para quê? Para uma atividade de uma montaria, para um passeio, para outras atividades não voltadas às corridas de cavalo, mas alta performance. Não alta performance, coisa recreativa, vai ter um destino bem legal, vai para uma chácara, vai para uma recreação, uma readaptação talvez para umas provas de hipismo. Mesmo não sendo brasileiro de hipismo, a raça BH é um cavalo que consegue fazer um salto ali de 1,20 m para dar uma brincada. Entendi. Não participa, são raros os cavalos ingleses que se tornam bons em salto. Mas tem cavalos que conseguem participar desse tipo de prova. Então ele tem diversas finalidades pós-corrida. Legal. Então o cavalo vive em média 25 a 30 anos. A vida normal de um cavalo é essa. Isso. Qual é o auge, por exemplo, o cavalo de corrida, do turf lá, que corre?
Ele começa a correr com quantos anos e para com 2 anos já está correndo, para com quantos? Ele vai começar a correr aproximadamente com 2 anos e 8 meses, porque o cavalo começa a nossa temporada quando o cavalo completa 2 anos e meio, mas não necessariamente ele precisa correr com 2 anos e meio. O auge dele, as principais provas vão ocorrer quando ele completar 3 anos, que é a nossa tríplice coroa, e 4, 5 anos também compete em alto nível. Então, o foco dele, as principais provas serão quando ele vai ter 3 anos, mas também ele tem disponibilidade de participar de provas importantes 4, 5 anos. Por exemplo, o Grande Prêmio São Paulo, que é a nossa principal prova em São Paulo, ele é aberto para animais de 3 e mais anos. Quem vai participar? Os animais que geralmente estão 3, 4, 5. Já se torna mais raro animais de 6 e mais anos estarem competindo contra os mais novos devido ao nível de exigência da competição. Sim, entendi. Então o cavalo, a vida útil dele, vamos dizer assim, de uma maneira bem simplista, é de 3 a 5 anos. De 2 anos a 5 anos, porque tem provas legais aos 2 anos. Tá, já tem. Então você inscreve o cavalo numa prova de acordo com a idade. Exatamente, e aí... Por exemplo, uma prova para o cavalo de 2 anos não pode um de 4 lá correr. Então, tem provas voltadas por 2 anos. 2 anos é a única categoria que corre sozinho. Depois de 3 anos, tem provas que são voltadas para 3 anos. E várias provas voltadas para 3 e mais anos, que aí já fica aberto para qualquer tipo de animal. Aí é open. Exato. Aí depois desse tempo, você já falou, mas para a gente dar uma aprofundada, vocês fazem o que com o cavalo? Você já passou por isso inúmeras vezes. Você doa, dá, vende, tem um mercado paralelo para isso. Pouco o cavalo sai da atividade do truque dele. Você acabou de estar explicando aqui, ele vai para um sítio, uma fazenda. Como é que é feito isso? Tem algum local onde vocês comercializam, doam, tem um aplicativo, um portal? Não, excelente pergunta, Ronaldo. Qual o destino eu dou aos meus animais? Se eles não podem se não conseguem ter continuidade dentro do esporte, existem como doações de cachorros que você assina documentações, etc. Também existe dentro da nossa comunidade. Por exemplo, o meu principal cavalo nos últimos 3 anos eu doei para uma menina em Brasília. Então ela assinou, os pais dela assinaram um termo de responsabilidade, de adoção legal, que vai se responsabilizar com uma boa alimentação, com uma boa cama, um bom cuidado. Que legal. E o cavalo se diverte maravilhosamente com essa criança e com essa família numa chácara lá em Brasília. Aí vira um cavalo de montaria, de passeio. Pet, praticamente. Legal isso daí. Pô, que legal. Você tem hoje aproximadamente 15, 16 cavalos. E sempre chega uma época que você tem um ciclo, né? Você vai criando cavalos novos e alguns já vão. Tem alguns cavalos entre esses que você tem aqui que já está numa vida útil, não está mais em época de competição, chegando perto do final. Como é que é isso? Então, dentro dos seus cavalos. Dentro do meu plantel atual, eu recém passei por esse processo de rejuvenescimento da tropa. Exato. Quando eu trago esses 3 cavalos que estão em Boituva, eu me desfaço de outros 3. Entendi. Mas eram cavalos que se encontravam em estados completamente saudáveis para a competição. Eu, na minha opinião, e do Nicolas, meu pai, achávamos que eles não estavam entregando mais aquelas performances o qual a gente buscava. Sendo assim, a gente comercializa através de leilão, quem adquire pode seguir correndo ou dar outras finalidades ao animal. Sim, uma pergunta agora, vou fazer uma pergunta legal, interessante. Eu acho que quanto custa um cavalo? Eu quero comprar um cavalo seu que não compete mais. Pô, Rico, eu quero comprar esse cavalo que eu tenho um sítio maravilhoso aqui, eu quero colocar ele lá para brincar. Um cavalo, esse que a gente está conversando agora, quanto custa em média um cavalo? O cavalo pós-corrida, ele vai custar na faixa de 5 a 8 mil reais. É barato. É barato. Porque é uma atividade o qual cria aproximadamente 1.700 animais por ano, e você tem que dar boas finalidades para esses animais. Então, são animais que têm uma alta quantidade no mercado, e, consequentemente, o preço não é tão grande, acho que é acessível para grande parte da comunidade. Olhando de uma maneira bem simplista, o cavalo sempre vai dar prejuízo, né? Dificilmente não vai dar. Porque você imagina, os prêmios aqui do Jockey de São Paulo, eu não faço a menor ideia de como, depois você vai falar sobre isso. Os prêmios, você tem toda a vida do cavalo, a coxia, jockey, alimentação, veterinário e coisa. E depois você vende por 5, 8 mil reais. O quanto custa um cavalo por mês? Você manter? Vamos supor, eu quero ter um cavalo. O Ronaldo quer ter um cavalo lá, sei lá, no meu sítio, lá na Vila Gustavo. Quanto me custaria um cavalo por mês? Uma pergunta bem objetiva. Um cavalo de alta performance para ter dentro do jockey hoje custa de 2.500 a 3.500 reais por mês. Por mês cada cavalo? Exatamente. Sem o jockey? O jockey é um autônomo, ou seja... você só contrata ele para corrida. Exato, e quem paga esse valor da corrida é o Jockey Club, entendeu? É verdade? Não é o criador? Não, é o Jockey Club. O criador paga um valor simbólico, mas o ganho do jockey está em cima
uma participação. Nas apostas. Não, do prêmio obtido pelo cavalo. Então, se o prêmio é X, o jockey vai ter direito a Entendi. 0,10% de X, só que esse 10% de X não é pago pelo proprietário do cavalo, e sim pelo Jockey Club. E como é que eu sei que aquele jockey que eu quero pro meu cavalo, ele tá. O jockey, porque a gente vê aí em filme, eu não sei se que alguns cavalos estão diretamente. O jockey tem uma afinidade com o cavalo, uma coisa até meio. Por exemplo, eu tenho um cavalo chamado, sei lá, Joaquim. Como é que eu sei que o jockey que vai montar o Joaquim vai se adaptar a ele ou não? Porque eu não sei qual é o jockey, eu sei qual é, ou não. Basicamente, você tem dois caminhos. Ou você contrata um jockey, igual você deve ter visto em filmes, que participam dos stables, das cocheiras, das atividades da cocheira. Mas hoje, como os hipódromos estão muito concentrados, ou seja, é basicamente São Paulo, Rio de Janeiro, ele funciona de uma forma autônoma. Então você avalia da mesma forma que na Fórmula 1 tem um piloto que é mais arrojado, tem um piloto que faz uma melhor conservação de pneus, tem um piloto que tem um arranque melhor no final, tem também no cavalo. Ou seja, tem jockeys que têm perfil de correr cavalos melhores vindo de trás da prova ou correndo de frente, porque a prova ela pode ser disputada de 800 a 3.500 metros. As corridas... A cidade de Jardim ela tem aproximadamente 1.700 a de areia e a de grama deve ter uns 1.900, 2.000 metros. Legal. A volta. Então você tem provas que é meia raia. Exatamente. Então tem provas do 800 até 3.500 e a prova principal funciona em 2.400 metros da grama. 2.400? Exato. Você falou 1.800? Não, isso é o tamanho da pista. Você dá uma pista e meia, isso, dá mais de uma larga pista. Um pouco são duas voltas praticamente. Entendi. Você larga na frente frente de um do lado, disco, dá uma volta. Tá, legal. Não, claro, eu já vi, eu já fui, eu gostava disso daí, era muito legal. Então, pô, você gasta 2.500, 3.000 reais por mês no cavalo. Exatamente. E ele dá esse retorno na premiação? Ou não, infelizmente longe disso. Hoje, o Rio de Janeiro oferece as melhores premiações. No Rio? Exato. O Turf do Rio de Janeiro, o Clube Hípico do Rio de Janeiro, ele é muito bem estruturado, muito bem gerido. E além disso tem um clube social muito forte que faz com que mantenha as corridas de uma forma bem organizada, diferente de São Paulo, infelizmente. Lá eu já Clube Brasil. Jockey Clube Brasileiro, exato. Aqui é o Jockey Clube de São... E me fala uma coisa, quantas provas você tem por semana no jogo? Porque na época que eu ia lá, na verdade no Willian, a gente ia com uma galera lá resenhar. E tinha prova de quinta, sexta, sabe? Como é que tá essa questão das provas hoje ao vivo lá? Nos tempos áureos chegaram a ter 6 reuniões por semana, ou seja, aproximadamente 60 corridas por semana. Hoje, infelizmente, estão com apenas 8 que ocorrem de sábado. Convido todos que estejam assistindo podcast sobre tudo que visitem o Jockey Clube de São Paulo. As corridas começam são no sábado, das 13h30 às 17h30. Tem food trucks, tem brinquedos para as crianças. Não, o local, pessoal, Local abençoado. Olha, agradabilíssimo, uma maravilha, super agradável, uma vista maravilhosa ali, o local, o ambiente legal, é super saudável. Recomendo vocês irem lá conhecer, viu? Eu fui, jogava, levei meus filhos uma ocasião, lá atrás me levavam, a gente ia lá almoçar, com aquelas coisas todas, eles jogavam lá, faziam uma brincadeira lá, nunca ganharam, né? Você não vai ganhar. Mas é divertido torcer pelo cavalo, e são cavalos bonitos, bem tratados, é uma coisa linda, é um animal maravilhoso. Então você falando aqui, você corre todo... Então hoje nós só temos provas presenciais aos sábados. Isso. Hoje uma vez por semana. A programação do TUF brasileiro funciona da seguinte forma. De quinta-feira é o Rio Grande do Sul, com 8 a 10 paros, quinta-feira à tarde. Tá. São Paulo nos sábados. Domingo, segunda e terça fica por conta do Jockey Clube Brasileiro, no Hipódromo do Rio de Janeiro. E o Hipódromo do Tarumã, um domingo por mês. Entendi. Além disso, também tem hipódromos que a gente chama de hipódromos satélites, tais quais Pelotas, Goiânia, Madalena no Recife, Aquirás no Ceará, que costumam ter uma vez por mês também hipódromos que tem pessoas apaixonadas pelo turf. Tá, agora uma pergunta que todo mundo se faz, a gente vê muito na imprensa, a gente ouve muito e infelizmente tem acompanhado. O que aconteceu com o Jockey Clube de São Paulo? Porque aquilo ali, cara, tinha tudo para dar certo. A localização, o tamanho,
um esporte agradável, independente do esporte, a questão como um clube social, que lá foi um clube social, Sim. conheço alguns amigos que são sócios lá, foram. Enfim, o que aconteceu ali, problema de gestão, o problema de. O que aconteceu? Os outros jogos que foram tomando conta, o pessoal não se dispõe mais a ir até lá, falta de atrativo dentro do jogo. O que aconteceu com o Jockey Club para estar nessa situação de penúria que a gente sabe, Sim, infelizmente, que está hoje? Com certeza. São N fatores, Ronaldo. Começando, primeiro, com a competição em relação às outras oportunidades de jogos que temos pela É, o internet. que eu falei. Hoje a internet é onde a sociedade está vivendo e as retiradas, ou seja, o quanto fica para casa, fica para quem está mantendo o jogo, é muito baixa dos outros esportes. Então, se for ver um futebol, é de 5 a 10%, o tênis é de 5 a 10%. Já as corridas de cavalo é muito superior, porque desse dinheiro você tem que manter toda a estrutura. Isso. Então você tem que retirar 25 a 30%. Ou seja, as odds, que a juventude gosta de falar tanto, você escuta tanto esse tal de odds, costumam ser mais atrativas dentro de outros esportes nas apostas. Que era do jogo. Exatamente. Então, isso é um fato. Além disso, tivemos um problema de renovação. Ou seja, os senhores que viveram um momento áureo, vamos dizer assim, anos 70, 80 do jockey, não conseguiram transmitir a paixão para seus filhos. Não se preocuparam com isso. Não se preocuparam com isso, e nem da parte dos proprietários, e nem da sociedade em fomentar essa atividade que é tão legal. Ou seja, não teve renovação. Então, hoje são poucos filhos que permaneceram na atividade e não conseguem ser o suficiente para convencer, trazer novas pessoas. Então, aí tem um grande problema. E, infelizmente, as corridas de cavalos se vincularam muito ao jogo. Isso. E teve uma manobra da grande massa da comunicação para ter uma discriminação. Quantas vezes o Lima Duarte, participando de uma novela, quebrou, o personagem dele quebrou porque apostava em cavalos. A novela das 6 que passou recentemente com a Lília Cabral, que frequentava o jockey e voltava, perdia dinheiro nas apostas. Mesmo lá fora a gente joga uns filmes que o cara vai jogar, sempre tá perdendo. Exatamente. Né? 007 eu já vi, não sei o quê. Agora... E só por último... Não, fica à vontade, por favor. Especulação imobiliária. Infelizmente, o jockey, ou felizmente, o jockey está localizado na área mais valiosa da América Latina. Impressionante, eu falei. Tem 600 mil metros quadrados na cidade de Jardim, que é... Nossa. Então é um terreno que vale bi, e então a especulação imobiliária, as forças externas, infelizmente, têm remado contra, cara. Porque hoje estão subindo um prédio em cada esquina, pô. Aquilo ali deve valer para fazer um shopping ali. Ali é uma grande parte da área tombada. Isso que é importante entender que... É bom que não vai subir um espigão ali. Espero que não, viu? Pelo amor de Deus. Não, é muito difícil derrubar. Olha. A gente sabe como funciona a política no Brasil, né? Mas em condições normais é difícil conseguir derrubar um tombamento. Grande parte do terreno é tombado. Eu espero que seja, viu, Exato. cara? Só que as pressões externas, você vê que na normativa do último plano da cidade, a Lineu de Paula, não é Lineu, João Queiroz, que é aquela que vem atrás, tem o varanda ali, já pode subir prédio, então tem uma força muito grande ali para a criação de parque. Estão acabando com São Paulo, é uma vergonha que estão fazendo, uma vergonha, cada esquina é um prédio, eu não sei como é que vai dar vazão para tudo isso, não sei, carro na rua, as ruas não estão se alargando por razões óbvias. Você vai na região de Moema, Ibirapuera, ali na região do Pinheiros, região da Pompeia. Então, um absurdo, uma vergonha completa. Tem alguma coisa muito estranha por trás disso. Estão acabando com a cidade de São Paulo. Eu espero que o jockey não ocorra isso. É uma vergonha. Tem alguns vereadores aí envolvidos, não vou dizer o nome naturalmente, com um interesse muito suspeito e subir tantos prédios na cidade de São Paulo. Região da Rebouças, Itaim, Vila Olímpia, é uma tragédia, é uma desgraça. E o transporte público não melhora. O transporte público não melhora. Bom, mas vamos falar aqui de cavalos. Exato. Recentemente eu li que teve uma liminar que estava suspensa as corridas, foi uma polêmica, ela foi cassada. O que aconteceu ali? Que é proibido o jogo, aí descobriram agora, um negócio, uma lei de 1900 e nada. Isso, bom ponto. Uma lei municipal não se sobressai a uma lei federal. Ou seja, existe a lei federal que permite o uso de cavalos de corrida uso de cavalos para corridas e, consequentemente, para apostas. Então, isso que saiu foi apenas uma cortina de fumaça dentro dessa especulação imobiliária sem efeito jurídico nenhum, mas para quê? Para tentar jogar ainda mais a sociedade contra o jockey.
Então, mas aquilo não tem embasamento jurídico nenhum, aquilo não se sustenta, porque existe a lei federal em relação a isso. Né, eu acompanhei na época, e de uma hora para outra vieram com a lei, ressuscitar essa lei de uma Não, hora para exato. outra. É totalmente força, é tentar pôr a comunidade turfística, a comunidade do cavalo de corrida Como vilão. contra a sociedade. Por quê? Com a finalidade do espaço, de transformar em espaço Aquele público. jockey deve ser uma pérola, uma joia, o olho de um bando de nego aí deve estar ali faltando todas para pegar aquilo ali. procuradoras, infelizmente. Conseguiram ali mais para frente um pouco ali no Panambi fazer, não podia, acabou que Global, levantaram, Parque Global. Eles vão dar um jeitinho, fizeram um prédio ali na Leopoldo, sem alvará, prédio de 20 e poucos andares, uma torre de quase 1.000 metros quadrados, não tinha alvará, e subiu, agora está lá, já que está aqui, vamos fazer. O São Paulo é uma vergonha, esse aspecto é uma vergonha. Me fala quais são as marcas, modelos, raças de cavalo. Eu conheço quarto de milha, Sim. manga larga. Hoje, fala aí. Existem N raças de cavalos, né? Mas voltada para as corridas, temos hoje a Puro Sangue Árabe, que é uma readaptação do Enduro. Então, o árabe está voltado para o Enduro, que são as provas de corrida de 80, 100, 120, 160 quilômetros, que acontece bastante no interior de São Paulo. E essa raça tem um pouco de corridas, uma vez por mês, tem um páreo em São Paulo para uma disputa de 1.500, 2.000 metros. O foco Pro Sangue Árabe não é corrida desse tipo do jockey, mas tem uma readaptação e está tudo bem, que todo cavalo é bem-vindo dentro da comunidade turfística. Tem também o Puro Sangue Inglês, que é a principal. Como é o nome dele? Puro Sangue Inglês. O PSI, que é o Puro Sangue Inglês, que são os cavalos de corrida que competem pelo mundo afora. E também temos, que é muito forte, o quarto de milha. O quarto de milha, como já diz o próprio nome, são cavalos estipulados para correr em par de 400 metros, um quarto de uma milha, e é muito forte em Sorocaba, onde fica o hipódromo de Sorocaba para essas disputas, e também Estados Unidos. Eles são preparados para isso ou a própria raça já é... Eles são fisicamente melhores desenvolvidos para conseguir ser preparado para essas competições. Corrida de explosão, vamos dizer assim. Exatamente, eles são muito fortes de peitorais, de empurradores, são cavalos geneticamente bem-sucedidos para esse tipo de esporte. Até de explosão, nada de longo prazo. Igual nadador. Tem nadador de 100 metros, 200. Seria de 50 metros. Corredor, enfim, tem os que vão mais para frente. Seria o Usain Bolt dos cavalos. Tem o Usain Bolt, tem o... Tem o Tyson Gay lá, tem vários. Não, você tem mesmo nadação, tem o Michael Phelps, que não nadava tudo. Mas todos mais então tem de explosão e mais de resistência, né? Vamos dizer assim. Então, o manga larga, o que é? Onde se enquadra? Que é o que a gente mais ouve falar. O manga larga, ele é uma adaptação perfeita para passeio em equilíbrio. É um cavalo que tem um desenvolver do seu caminhar muito macio, ou seja, existem diversos vídeos que você vê o cavalo de manga larga caminhando, o cara com um copo de água na bunda dele e a água não cai, entendeu? Não cai. Então esse é o melhor animal, o melhor cavalo para caminhada. O cavalo que eu vejo lá, os Apaches, os Yankees, o pessoal no filme de Velho Oeste, o Sérgio Leone, o John Wayne montando, que a gente qual é aquele cavalo? O que ele é? Ali é uma mistura, são diversas raças, eu não vou saber especificamente quais são, mas qual que predomina? Ali acho que tem bastante mistura de um quarto de milha com a explosão, mas com a maciez do manga larga, esses filmes de faroeste. Você pega um ator que não sabe, nunca andou de cavalo, tem que andar para gravar, tudo bem que tem muitas vezes figurante, mas tem que ser uma coisa mais forte, né? Exato, o manga larga é uma... O cavalo pro dia a dia é o manga larga, vamos dizer assim. Exato. Eu falei bobagem. Eu acho que o manga larga, para você quiser passear num sítio, para que você quiser fazer uma atividade de conforto, legal, muito legal. bom. E me fala uma coisa, nós aqui no Brasil, naturalmente eu sou apaixonado por esporte, Olimpíada e todo mundo. O cavalo mais famoso de todos os tempos é o Balabé de Rouet. Do Rodrigo Pessoa, que infelizmente na hora lá deu uma refugada, na Olimpíada acho que de 2000. Bom, de qualquer maneira acabou ganhando em outra prova. Que cavalo que é, primeiro, qual o modelo dele, a marca, a raça, e o que faz um cavalo nascer? Você quando o cavalo nasce já vê que o bicho vai dar para determinado esporte? O Balabé de Rouet é um exemplo, diz que o cara Eu acho que ele é brasileiro de hipismo, é o BH, né, o famoso raça BH, que é brasileiro de hipismo. Eu não sou um grande conhecedor disso, muito pelo contrário. Mas Como não? Pô, tá dando uma aula aqui, rapaz. Mas existem... quando você faz o cruzamento, você já tem
predisposição de saber qual que é a atividade que ele vai participar. Por exemplo, hoje eu tenho uma égua de cria apenas, e eu criei, ela é uma puro sangue inglês, foi coberta por um puro sangue inglês com a finalidade de corridas de cavalo. Sim. Da mesma forma que o quarto de milha vai ser coberto com um quarto de milha para predisposição de provas curtas. Então a pessoa que quer ter um cavalo de forma planejada, não é aquele cruzamento que aconteceu por acaso num passo. Não, você faz um planejamento do que eu estou buscando. Então, eu particularmente estou sempre buscando provas de puro sangue inglês, provas de 800 a 2.500, 3.500 metros, desculpa. Então eu estudo a raça da minha égua de cria com a raça do progenitor, com a raça do garanhão. Sim, Vejo, pô, esse cavalo tem mais características, porque o turf tem muita complexidade. Não é, a diferença, você vê, pô, a pessoa deve pensar, cara, quem corre 1.000 metros corre 1.600. Não é assim, longe disso. Não é, é um cavalo, são características totalmente diferentes de um cavalo que vai correr os 2.400 com um cavalo velocista. Então, não só questão de característica de raça, e sim de característica estrutural. O cavalo de distância vai ser um cavalo um pouco mais afinado, mais fino. Um cavalo de velocidade vai ser um cavalo um pouco mais estruturado, fisicamente mais forte. Você diz mais magro. Exatamente. Da mesma forma que se o maratonista ele é um rapaz de 65, 70 quilos seco, o cavalo de 2.400 é um cavalo que vai ter uma estrutura física com menos musculatura. É um cavalo muito forte também, obviamente, que é um cavalo que vai se preparar para isso, ou seja, demanda mais tempo, mais atividade de fôlego do que uma atividade de explosão. Sim, tá. Mas ele tem uma composição física com menos musculatura na parte traseira. Então tem toda uma adaptação física e genética. Então você busca cobrir um cavalo. Eu quero ter um cavalo que vai correr as principais provas de 2.400. Então eu vou buscar uma mãe que atuava nesse tipo de terreno, com os avós que atuavam nesse tipo de terreno, 2.400, nesse tipo de prova, e pais que também atuavam nesse tipo de prova. Uma condição genética, aí, DNA, muito, tem que seguir muito bem estudado, cara. Não é algo que você vou fazer qualquer coisa que vai dar certo. Não tem que ter toda uma descendência. Nascem 2.000 por ano. Um vai ganhar a principal prova, então... Nasce 2.000 cavalos por ano? De corrida, assim, 1.650, vamos dizer assim. É mesmo? Tem esse dado? É controlado? Tem. Exato, não, tem o Studbook brasileiro e a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos, criadores proprietários de cavalos de corrida. Isso você nasceu, você tem que registrar na hora, informar com foto, com a pai e mãe. Pai e mãe, totalmente. Você tem proprietário. Data de nascimento é importantíssimo você informar. Por causa da competição, para poder escrever e tal. Exatamente. Quanto pesa em média um cavalo? Uma pergunta interessante. Interessante para um cavalo de... Cavalo adulto, vai. Cavalo adulto vai ter de 460, 500, 520 quilos. Geralmente é essa faixa de peso. Mas tem cavalos, obviamente, de 380, 400 quilos. Uma pessoa normal pesa 75 quilos. Eu peso 100 e pouco. Exatamente. Então, eu vou dizer que é um intervalo de 400 a 550 cavalos. Legal. 400 a 550, legal isso daí. E me fala uma coisa, a gente vê muito, e é uma coisa que me incomoda, não me incomoda, eu fico chateado, mas enfim... O cavalo no filme, a gente vê no dia a dia, quando ele quebra a perna, os caras sacrificam o cavalo. Há necessidade de sacrificar ou a perna de um cavalo é recuperável? Por que ocorre aquilo? Eu digo que toda lesão é recuperável se o paciente colaborar. Então existem lesões o qual necessita da imobilização do equino. No entanto, como é um animal irracional, ele não deixa ele deixa ser imobilizado, mas ele faz a movimentação, fazendo com que não tenha a consolidação da ossatura do osso dele. Então, infelizmente, existem lesões causadas no esporte, que são raros momentos, que são necessários à sacrificação. Porque o paciente, obviamente não podemos culpá-lo, né? Não é a natureza dele. É da natureza dele, não o deixa a imobilização. Então isso é um fato mesmo. Na verdade, aquilo de uma maneira consolidaria, só que a lesão. Mas só que como ele não responde ao tratamento, não tem jeito. O cavalo não é racional, fala, pô, se eu vou ficar paradinho aqui, se para mim a lesão do terceiro metacarpiano do joelho, uma lesão importante, vamos dizer assim. Se eu ficar paradinho aqui por 3 meses, eu vou recuperar disso. Não, o cavalo tem a sua energia, as suas... Rapaz, isso me deixa... Mas, hoje, como tudo na vida, a medicina evoluiu muito, grande parte das lesões são operáveis e... Coloca uma prótese ali, um enxerto, parafusos principalmente. Puta, seria tão bom. Cara, são raríssimos os casos de animais que são sacrificados. Grande parte
com muita boa vontade, com uma medicina veterinária muito avançada, grande parte das vezes recuperados, diria que Beleza, 99,8%, legal. e com um destino depois de descanso e Ah, depois com o tempo vira para adequado, outra fica lá, finalidade. fica um pouquinho lá, e com o tempo se recupera e volta a A viver. medicina veterinária Evoluiu não avançou do mesmo ritmo que a medicina humana, que é natural, mas tivemos grandes progressos Então, nos isso que eu te últimos anos e Hoje a medicina veterinária é um campo legal, nós estamos bem servidos nesse aspecto. Eu vejo, não só na veterinária, na questão de cavalo, né, de equino, mas na questão do pet em geral. Hoje você vê pessoas voltadas para câncer, tomografia, ressonância para animal. A medicina avançou o muito. cachorro dos meus filhos, que ele diz que são dele, mas quem cuida sou eu e minha esposa. Esse dia nós fomos, levou ele, sei lá, ele tem plano de saúde, meus filhos têm um plano de saúde para o cachorro e tal. Fui levar numa clínica, uma maravilha a clínica. Eu fizeram um ultrassom. Mesma coisa, ultrassom, raio-x. Uma beleza, viu? Uma beleza. Tem ressonância no Rio de Janeiro, tem. Como é que você põe um cachorro um cavalo na ressonância? Sedado. Uma ressonância Fica na acordar na hora. Uma boa dose de sedação para fazer esse acompanhamento de imagem. E me fala uma coisa, o cavalo dorme em pé ou isso daí é lenda? Como é que o cavalo dorme em pé? Alguém pode dormir em pé e descansar? Eu vejo também em filme, o cavalo dorme em pé meio... O cavalo dorme em pé, mas aquele cavalo que dorme 100% em pé tem... não é uma doença do sono, doença é um termo muito forte, mas tem problemas de sonos que em condições normais o cavalo tem que se dividir de tempo deitado e dormindo em pé também. Então, mas por que dorme em pé? É só deitar, cacete. Qual que é o... Eu sei o que é, natureza? É natureza, é completamente natureza. Da E mesma por que forma... alguns deitam? Porque deitar é mais confortável. Então, mas por que o outro que está em pé não descobre isso e deita? Porque provavelmente... O tipo de sono é diferente, entendeu? Então nós temos cavalos que dormem... Você nunca tinha um cochilo sentado? Não é diferente do sono deitado? Pra caramba, direto. Então. Mas eu sou um ser racional burro. Mas o outro lá, ele deve perceber que, porra, meu, que gostoso, aquele bichão de 500 quilos. Pô, pega uma cama bem feita, com 30, 50 sacos de cama, a cama fica com uma altura de uns 15, mais até uns 20 centímetros, assim, uma delícia, cara. Então, mas por que eu não tô querendo ser... Mas por que alguns deitam? Eu tô mais confortável quando o bichinho tá lá deitado. Eu vejo aqueles caras dormindo em pé. Mas acho que é estado de sono. Eu acho que é a mesma coisa do seu cochilo. É o seu cochilo da tarde e o cochilo da noite. Dera, tem o cochilinho da tarde. Tô com saudade. Né? É bom demais. Olha, faz fim de semana ainda dou um jeito. Eu adoro o cochilo da tarde. Bom, infelizmente, de segunda a terça não dá. E de sábado e domingo sempre dou um jeito. Cara, esse negócio de cavalo é uma coisa muito interessante. Eu vejo nos filmes lá, pô, eu fico apaixonado. É um animal muito forte. Eu tenho muito medo de cavalo. Na minha infância, eu lembro que a gente ia nesses parques, meu pai e minha mãe me levavam, essas coisinhas que tinha, você tinha que subir ali para tirar foto, aquelas fotos de lambi-lambi, com binoclinho e tal, é sério. E eu tinha um medo, um pânico, um pavor do cavalo. O cavalo, ele é, via de regra, um animal arisco, violento ou não? Você tem que saber... Você não diz que você nunca deve ficar atrás dele, né? Por questões óbvias. Não, nunca se passa. Pelo menos uns 3 metros por trás da... Mas do lado, ele é um animal violento, mordeu ou não? O cavalo é um animal que, com o passar do tempo, teve uma readaptação cognitiva que está cada vez mais manso, vamos dizer assim. É mesmo? Sim. Porque... Ele está ao contrário da humanidade. É basicamente isso. Porque cada vez mais ele está... com a lida das pessoas no cotidiano, tem se tornado um cavalo mais tranquilo. Porque antes os cavalos, principalmente os que eu tenho convívio, que eram os cavalos do jockey, assim, eles eram criados soltos mesmo, igual a natureza deles há 1.000, 2.000, 5.000 anos, 10.000 anos, quando começou a ter cavalos, soltos a campo, e eles eram selvagens mesmo. Selvagem na essência da palavra. Hoje eles estão mais... Eles são lidados, é contato humano desde o seu nascimento. Hoje, no nascimento já tem a intervenção do parteiro, né, que é o rapaz que ajuda a égua a tirar até o filhote. Então, sim, cada vez mais tem a introdução da mão humana dentro da criação do cavalo. E eles estão cada vez mais dóceis. Qual é o período de gestação de um cavalo? 11 meses. 11 meses? Alguns falam 11 meses, 15 dias, mas é de 11. 11 meses, média 11 meses. E o parto do cavalo é uma coisa fácil, o bichão grande ali, não deve ser fácil sair não, hein? Eu particularmente só assisti um parto, até de um animal que não era meu, e por ter assistido o parto, quando ele completou 2 anos para começar,
Por eu ter assistido o parto, a gente foi lá e comprou ele, que chamava Dr. Law. Foi um parto ali de uns 25, 30 minutos, com assessoria do médico veterinário, do parteiro, da assistente, e precisa sim de um suporte humano, porque muitas vezes é igual o bebê, né? Às vezes o bebê não está na posição correta dentro do útero, ou seja, precisa de um suporte humano para esse redeslocamento, para essa correção do jeito que o animal está posicionado para sair de uma forma mais confortável, melhor para ele. Eu tenho um caso, eu vou contar aqui, um sobrinho querido, um beijo nele, Tomás Rajma Monteiro, hoje um grande médico. Ele é filho da minha comadre Carla Rajma Monteiro, e do Eduardo Monteiro, meu compadre. A gente estava uma vez em Ubatuba, num evento de futebol, e os pais estavam em São Paulo, eu estava cuidando da molecada lá e tal, e tinha um cavalo lá, aqueles cavalos que ficam lá no hotel, de passeio e tal. E ele estava ali, o cavalo, eu acho que estava comendo ali. A palavra é comendo mesmo? Ah, sim, comendo. E o Tomás, apelido Marcolinha, foi lá brincar com o cavalo na frente. Ele e outros garotos do time de futebol. O cavalo deu uma mordida nele, cara. Mordeu. Não, é mordida sim. Foi uma confusão lá. O Marcolinho, um beijo. O Tomás vai lembrar disso. O bicho deu uma mordida nele e continuou. Não pense você que ele mordeu e se... Não, ele mordeu. E continuou lá pastando, né? Pastando, né? E vida que segue, não ficou agressivo, não ficou. Ou seja, sai daqui, eu tô comendo, enche meu saco, esse momento é meu. Que coisa louca, eu nunca imaginei que cavalo mordesse, porra. E a mordida, quando feita pra valer, existem dois. Tem aquela de brincadeirinha, de carinho. Um beijo, Marcolinha, um beijo, Tomás. Tem aquela mordida de. Um abraço para o pessoal. Tem a mordida de brincadeira e a mordida que é para uma forma de autodefesa, né? A de autodefesa é uma mordida que realmente machuca, viu? O dente de cavalo é bonito, tanto que a coisa que é. As pessoas que têm dente bonito, vocês vão ter dente de cavalo. É verdade. Que é bonito o dente do danado. E nunca foi no dentista, tá vendo? Você vê que coisa. O cavalo? Eles vão? Então, tem tratamento odontológico. O que importa é o cavalo ter uma boa alimentação. E quando você não está com os dentes tratados, o que acontece? Dor de dente, diminui a alimentação, diminui a performance. É necessário, é muito importante ter um acompanhamento de dentista de 6 a 1 ano. Que legal. Porque os cavalos, eles começam muito novos, então começam na fase de troca dentária. Então, basicamente... Aí fica pontudo, aí tem que lixar, todo o acompanhamento. Então, efetivamente, o cavalo que é a doutora Fabiola, você cuidar dele é caro, não é uma coisa barata. Não, eu brinco com todo mundo porque a gente cuida melhor dos cavalos do que de si próprio. Na verdade é um filho, né? Toda semana, todo dia tem uma pessoa, meu treinador, meu sogro, um abração para ele, vai assistir, que é meu treinador dos meus cavalos no estado de São Paulo. Legal. Então tenho um treinador, uma pessoa, um cavalariço. Quem é o cavalariço? É a pessoa o qual vai tratar do cavalo. É uma profissão que precisa, dentro das nossas comunidades, ser mais valorizada, porque eles são essenciais. A pessoa ao qual o cavalo vai se queixar de qualquer coisa. Eles que percebem qualquer situação atípica que o cavalo esteja passando. E um cavalariço o cavalariço é o tratador, num termo mais básico. O tratador, ele cuida apenas de 5 animais por dia. Então, basicamente, ele vai ter a responsabilidade de acordar às 4h30, vai tratar, alimentar, vai colocar a ração, o feno, vai limpar a cama, que é muito importante, porque o cavalo não é um dos animais mais higiênicos, então precisa que... Não só ele. Precisa que tenha essa limpeza 2 vezes por dia da cama dele, aí tem que peneirar onde ele estercou, tem que tirar a parte onde ele urinou e vai repondo. Então ele vai ter essa responsabilidade alimentar, vai passar a escova, vai limpar o cavalo. Então tem todo esse trabalho e ele vai cuidar de apenas 5 por dia. Então tem o treinador, tem o cavalarista, tem o veterinário que depois da atividade vai passar e faz a revisão da tropa, avalia como estão todos. Imagina você, Ronaldo, tem algum médico que te olha todos os dias? Não, é realmente impressionante, eu tô admirado, eu acho legal pra caramba, ao mesmo tempo é uma coisa trabalhosa e custosa. Infelizmente, a gente tem que ver, a gente lê notícias que tem maltrato dos animais, cara, e eu garanto que qualquer pessoa que pense nisso, eu os convido para ir no Jockey conhecer minha cocheira e vai mudar de ideia completamente. Rua Bento Frias, 248, tá aberto. Você tem 7 aqui, pelo que você falou, né? Estamos com 7. Eu tenho 6 com meu sogro e um em parceria com outros amigos, porque a gente faz também
é igual tudo na vida, tem muita sociedade, então Coxé. a gente tem cavalos que são só nossos, mas tem cavalos que não tem sociedades, então a gente são muito bem tratados, tem um acompanhamento diário, tem água de alta qualidade, ração de alta qualidade. Eu pego a ração dele e boto na minha boca para testar, para ver a qualidade, porque Pô, é maravilhoso. A ração do cachorro hoje é tudo equilibrada. Exato, então, uma maravilha, pô. Ração francesa. No meu tempo, os cachorros na Vila Gustavo comiam pé de galinha, exato. resto de não sei o quê. Jogava tudo lá naquela. Ração de cachorro, R$ 25 o quilo, porque fala que é hipoalergênicos, por exemplo, os meus, minha veterinária é hipoalergênico. O meu lá, o cachorro lá, resto de arroz. Os meus filhos comem lá. Hoje tem um gostinho de frango, outro gostinho de peru, e para fazer com que as fezes fiquem mais sólidas, menos. Meu, é uma. E o cavalo tá nesse mesmo patamar do cachorro, viu? Tá super bem tratado. Eu não diria que o cavalo é um animal doméstico, que não é naturalmente, mas perto é o mais próximo ao cachorro, que você pode conviver, tá no teu dia a dia. Você não pode ter um urso no quintal da sua casa, um tigre, um hipopótamo, um rinoceronte. O cavalo tá ali, ele fica ali, você pega, tal, passeia, usa. Vou te fazer uma pergunta assim: o que é mais competitivo? Quem é mais competitivo? A fêmea, a égua ou o macho? O macho, por questões físicas, ele é mais competitivo. Eu digo, corre as provas mais importantes. Ou seja, a última vez, teve uma fêmea que ganhou o Grande Prêmio de São Paulo do ano passado, e antes dela, a última, se não me engano, foi a Faga Suren em 91. Ou seja, era um intervalo de, se não me engano, 30 anos sem uma fêmea ganhar dos machos. Então, basicamente, o cavalo, ele é estruturalmente, na teoria é mais forte. Naturalmente, como no outro ser humano, é mais forte por questão natureza, sim. Não é nem. E você já participou de algumas provas no exterior. Dá um overview pra gente, porque a gente vê aquele Grande Prêmio de Kentucky, aquela coisa bonita, as mulheres de chapéu. Tem em Londres também, tem uma tradição toda bonita. Newmarket, né? E você já participou de uma prova lá fora, teu cavalo já foi selecionado, você ganhou o Grande Prêmio Brasil e tiveram o direito de participar. É isso mesmo ou tô enganado? A gente ganhou o Grande Prêmio Brasil de 2022, quando era uma prova You Win, You Are In. Ou seja, é uma prova classificatória para a Breeders' Cup. Os Estados Unidos tem dois eventos muito importantes na agenda, no cronograma anual de corridas de cavalo lá. Basicamente, a gente tem a Triple Crown, que é a Tríplice Coroa, ou seja, ela começa, se eu não me engano, em Kentucky, não, em Belmont, começa em Belmont, no estado de Nova York, então tem a primeira disputa. Depois de 3 semanas vai para Pimlico, em Maryland, se eu não me engano, e conclui-se a Tríplice Coroa em Kentucky, em Louisville, no estado de Kentucky. Então essas 3 provas, quem ganha a Tríplice Coroa é um feito inacreditável. Acho que a última vez foi Justify, e é algo que acontece uma vez a cada 15, 20 anos, o animal ganhar essas 3 provas. Aí ganha uma graninha boa. Pô, bota boa nisso. O turf americano é muito bem remunerado. Lá é um negócio. Também, né? Na Europa é muito forte, na Inglaterra é muito forte também. Em Longchamp, na França, também, eventos importantíssimos. Alemanha, né? Alemanha vai muito bem na Olimpíada. Alemanha é meio segundo plano, ali tem Berlim, mas na Europa mesmo, França, Inglaterra, Ásia fortíssimo, Japão é maravilhoso, altíssimo nível Japão. É a nata do turf, muito importante o Japão. Japão fortíssimo mesmo, é impressionante. Altos prêmios, provas importantíssimas, excelentes cavalos que estão vindo cada vez mais ganhando nos Estados Unidos. O Japão é fortíssimo mesmo. E ali na parte de Hong Kong tem um turf muito forte ali também, nessa parte da Ásia. E o Oriente Médio, onde está o dinheiro, né? Então as provas do Oriente Médio ali a Saudi Arab Cup é $20 milhões, se eu não me engano, de prêmio para o primeiro ou de bolsa. Enfim. Nossa senhora, uma maravilha. E a Dubai World Cup também fortíssima, com $10 milhões, vencida pela primeira vez por um brasileiro. Foi vencida acho que 2000 e poucos, com glória de campeão. Então os epicentros do turf europeu é ali Inglaterra e França, Estados Unidos fortíssimo, como tudo que eles se dispõem a fazer. Oriente Médio por causa do dinheiro mesmo ali. Japão é maravilhoso. Eu tenho um grande sonho de conhecer o turf japonês. Falam, movimenta realmente muito dinheiro mesmo. E ali na parte de Hong Kong também o turf muito forte. Os caras enfiam dinheiro em tudo para dar certo. Muito jogo, muita aposta. Golfe, criaram uma associação paralela no golfe. Eles não estão. E por que a Bélgica
O Rodrigo Pessoa parece que mora lá, aquele outro rapaz mora lá. Por que a Bélgica tem tantos criadores de cavalo? Tem algum motivo para isso? Porque eu vejo que em Bruxelas, Rodrigo, muitos. O cavalo alemão tal, mas está no centro de treinamento, na cocheira do seu nome, na Bélgica. Então, só terminar sobre o Nautilus aqui, e aí tem a Triple Crown, a Tríplice Coroa, e temos também a Breeders' Cup, que é o evento dos criadores, que são 2 dias, e ela vai uma vez por ano e vai rodando nos Estados Unidos. Então, esse ano na Califórnia, mas aí também passa por Nova York, passa pelo Kentucky, que é o estado dos cavalos, então é um evento importantíssimo, e o Nautilus participou em 2022 por ter ganho o Grande Prêmio Brasil. A atuação não foi das melhores porque tem muito uma questão de adaptação climática, essa troca de hemisfério, o cavalo sente muito, então você tem que passar por um tempo de adaptação e o tempo da prova não é o suficiente então o cavalo não consegue competir em alto nível. Então basicamente nos Estados Unidos eu sou apaixonado pelo turf americano, admiro muito eles e são esses 2 os principais eventos, mas tem eventos importantes o ano inteiro também. Agora voltando sobre a sua dúvida em relação à Bélgica, minha suspeita de alguém que não é conhecedor do hipismo, possivelmente a Bélgica, eu acho que é por questão de logística e principalmente o cavalo tem uma questão de adaptação e preferência pela condição fria. O animal gosta de frio. Então eu acho que pode ser por isso também. Razão que você falou que o Rio Grande do Sul é um grande criador. Exatamente. Bagé é um lugar praticamente do clima, pode ter. Ceguá ali é 50, 60 quilômetros da divisa e é um dos lugares mais gelados do Brasil, né? Além da terra maravilhosa. Tá, me fala uma coisa, qual o peso de um jockey? O jockey tem que correr entre 50 a 57 quilos, tem que ter nessa faixa. Quer dizer que eu sou eu tenho em mim 2 jockeys e meio, quase. Basicamente, acredito que por aí. 50, 57 jockeys? Sim. Pensando na preservação do equino, né? Ou seja, alguém leve, alguém que não vai impactar. A performance também, né? Para a performance na corrida, né? Essa coisa que a gente vê que o jockey, quando está chegando numa corrida importante, vai numa sauna, fica lá para perder alguns quilos, isso daí é lenda ou é fato mesmo? Super verdade, porque a sauna, você elimina líquidos, consequentemente você perde, porque é exigência, se você não montar no seu peso, você não monta. Se você não tiver no seu peso, você não vai montar. Então, mas qual o peso? Entre 50 e 57? Exatamente. Então tem uma... A prova, quando sai o programa na segunda-feira, já saiu. O Ronaldo vai ter que montar com 55 quilos. Então ele leva 1,5 kg de material. Então o Ronaldo precisa estar com 53,5 kg. E ele precisa estar com 53,5 kg mesmo. Você pesa pelado, né, de sunga, você se pesa antes da prova. E aí você, com o seu parafernália, que é a sela, com a roupa, etc., você pode contar mais 1,5 kg. Então você tem que estar com 1,5 kg a menos do que aparece no programa. Tá, entendi. E realmente, se você tiver com overweight, acima do peso, nem te deixa montar, porque faz total diferença, cara. Eu imagino, né? Exatamente. O cavalo não é duro ficar segurando aquela pessoa ali, e o cavalo tá sempre de bem, parece que nada tá acontecendo, carrega, vê aquelas coisas. Não, é menos de 10% do peso, né? Imagina, pra você eu peso 100 quilos, carregar algo de 10 quilos não incomoda, né? Tanto assim, ficar carregando. Por um certo momento, claro, a prova dura 2 minutos, né? Então esses 50 quilos acima, que é 10% do peso dele, eu consigo ficar com um saco de arroz de 10 quilos por 2 minutos. Basicamente isso. Vamos ver, não correndo, né? Não. Mas você vê filme aí, porra, às vezes o cara pega lá nesses filmes, e a gente sabe que muitas dessas coisas que estão retratadas em filme foram realidade, né? Sim, na época do Velho Oeste, enfim. O cavalo fica com o cara lá, atravessa uma planície, um deserto, atravessa a floresta, fica lá dias montando, toma um pouquinho de água, vambora. Pô, é impressionante. O árabe faz prova de 180 km, cara. Imagina fazer cavalo árabe? Cavalo árabe. Ele é o cúmulo da resistência. Esses cavalos são super dotados em relação à humanização, a questão de resistência mesmo. Eles são extremamente fortes, e não fortes no aspecto físico, e sim fortes em relação à saúde. E realmente fazem provas de 150, 180 km. O pessoal do Enduro, um abraço para eles. Porra, 180 km com o bichinho ali, com alguém E a gente vê na Olimpíada, eu adoro ver hipismo na Olimpíada, nossa, eu acho legal adestramento, prova de obstáculo, eu acho bonito pra caramba. Agora, recentemente, a gente acompanhou, todo mundo acompanhou, que uma Amazonas alemã, pegaram ela na hora do intervalo entre as provas lá, depois do final da prova, ela deu um beliscão, não é brincadeira não, ela bateu no cavalo. Foi o treinador que deu, né? Chamou atenção, perderam a medalha, cara. Sim. Ela foi banida,
Mas ela deu um tapa, naturalmente, não se faz aquilo. Ela meio que repreendendo ele, ou ele, pela performance dele, né? Aham. Tipo, pô, seu idiota. Cara, pegaram uma câmera escondida. Eu vi essa imagem. Que coisa, não? Cada vez mais a comunidade contra o uso de animais para esportes está mais forte. Isso é notório. E eu te garanto, não sou a favor de agressão nunca. Isso eu não considero uma agressão. Desculpa. É minha opinião, isso não. Eu te garanto que é a mesma coisa se eu chegar e fazer isso em você. Eu vi o vídeo, foi nada, realmente não foi. O cavalo é um animal 5 vezes mais pesado que nós e 20 vezes mais forte que a gente. O vídeo realmente gera uma certa polêmica, uma certa reflexão. Eu vi esse vídeo também. E parece que também das provas, de uma maneira geral, eu li, também acompanho e tal, eles no final da prova eles veem se você não usou, se o cavalo não tá, porque antigamente era toda espora, né? Isso, aí isso daí eu realmente concordo. Se tiver um coisinho ali, o cara é classificado. Isso realmente causa dor, né? A espora, tinha gente em esportes que amarravam os grãos, ou seja, o saco escrotal dos cavalos. Eu sou totalmente contra, isso daí não. Mas isso da Olimpíada eu acho um completo exagero, né? Sim. Eu vi, realmente, eu sou apaixonado por animal, enfim, mas o cara não fez nada, tipo assim, nossa, uma coisa até meio que mais, sei lá, né? O rito pró-uso de animal, contra o uso de animal no esporte tá... Também tirou uma curiosidade, pelo tudo que você falou, a gente acompanha, os animais são muitíssimo bem tratados, até melhor do que se estivessem soltos aí, tal, de uma maneira geral. Médico, cuidador todo dia, acomodações cobertas, bonitinhas, aquecidas, tal. O esporte, de uma maneira geral, você acha que ele maltrata tanto assim o animal? Não imagino. Eu acho que é o contrário. Eu acho que traz um bem-estar que provavelmente já não existe mais essa questão de, vamos dizer assim, de selvageria de selva, né? Deles, se não fosse usado para esporte, seria uma raça para o esporte, nem para atividade de lazer, recreação, mas também para o uso do trabalho. Tem muitas raças, por exemplo, existe uma readaptação no quarto de milha para tocar gado, essas coisas, o cara passar o dia montado tocando gado, etc. E o animal, o cavalo em si, se não fosse para essas 3 finalidades, esporte, lazer e trabalho, seria um animal que entraria em extinção. Esse é o termo. É um animal que não se cria no selvagerismo, não seria um animal que se daria bem largado num ambiente florestal, não existe isso. Então, basicamente, seria um animal que não teria finalidade, um animal que iria desaparecer ao longo do tempo. Você consegue imaginar um cavalo... E são muito bem cuidados, viu? Não, eu tenho certeza disso, eu vejo aí. E vendo você falar hoje aqui, foi muito enriquecedora a sua entrevista, seu bate-papo. Você colocou coisas aqui realmente interessantes, né? O cuidado, o carinho, a atenção, o amor. E todo animal precisa de amor, né? Não só nós, como esse animal. Pessoal, tive hoje aqui o prazer, um papo gostoso, descontraído, bem legal, com Henrico Jarussi, filho do meu querido amigo Nicolas Jarussi, que é como é o nome mesmo? Eu sou um turfista. Turfista. Desculpa não saber o nome. Não. É um cuidador de animal, aí está aqui no Jockey de São Paulo, fazendo um trabalho espetacular pelo que a gente viu, cuidando dos nossos animais, eu acho legal, gerando empregos de uma maneira sustentável, legal. Pô, é muito bonito isso aí. Se você tiver oportunidade, vá no Jockey de São Paulo, um ambiente agradável, gostoso, bonito, bem estruturado. Você vai gostar, você vai curtir, viu? As provas são aos sábados, como ele falou, as provas físicas, mas todo dia tem atividade lá no final de semana. Você pode fazer aposta online, enfim, não é nada. É uma coisa muito divertida, muito agradável. E nós estamos aqui. Muito obrigado, Henrico, aí pela sua presença. Foi muito legal mesmo, muito divertido. Muita coisa a gente não sabia. Valeu ter estado aqui conosco. Eu que agradeço o convite, Ronaldo. Deixa uma mensagem aí pra gente. Primeiro, gostaria realmente muito de agradecer o convite, dar uma oportunidade para eu falar fora da comunidade, explicar um pouco sobre a nossa atividade. E o que você falou é uma pauta que a gente bate muito na tecla perante a comissão da prefeitura, que é o nosso grande desafio hoje, a sobrevivência, devido à questão do espaço, na questão de geração de trabalhos. Por quê? Quando você tem a plantação do feno, você vai ter gente trabalhando na colheita, que na colheita demanda máquinas, quem vai estar trabalhando na produção de máquinas. Então você tem as ferraduras que são de ferro ou alumínio, quem está trabalhando na produção do ferro e do alumínio para depois fazer virar. Aí você tem na produção de ração do milho, a gente consome muito milho, da cenoura. Quantos agricultores que trabalham porque do produto final chegar essa alimentação, cadeia, né? A cadeia é muito grande. Então
A gente precisa, e eu gostaria de aproveitar o seu espaço, que é muito bem quisto por todos do seu podcast, para dar a oportunidade de ouvirem e acompanharem o dia a dia do jockey, para ver que é uma atividade muito importante para a sociedade na questão de geração de empregos e na questão de diversão para o público. É um lugar aberto, é o único clube privado aberto para pessoas irem visitar, e é de graça a entrada. Sim, é uma a pessoa vai no food truck. Então a gente precisa dar uma oportunidade. Eu agradeço muito realmente esse espaço para nos darem a chance de serem vistos e valorizados, porque o trabalho que a gente faz, modéstia à parte, é muito legal e a gente cuida muito, mas muito bem dos cavalos. Que bom, muito bem, muito bem. Obrigado, Henricão. Valeu, cara. Ronaldo. Um prazer estar aqui. Prazer foi todo nosso. Pessoal, valeu aí a presença, a companhia mais uma vez de vocês aí, dando prestígio ao Audiência Futebol, sobretudo. Um bate-papo leve, descontraído sobre vários assuntos. Hoje foi muito legal mesmo, muito divertido. Todo mundo convive no dia a dia com isso. Na verdade, não tem percepção, não tem noção do envolvimento dessa questão. Da questão dos cavalos, do jockey, dos equinos, de uma maneira geral. Pessoal, obrigado aí pela presença. Nosso, sobretudo, foi gravado aqui nas dependências do PKT Studio. Você pode alugar aqui nossas dependências, para o teu podcast, para tua videoconferência, para videoaula. Procura aqui a Paula, a Tainá, o João Luiz, o Luquinha. Vão ter o enorme prazer em atender, beleza? Aqui no WTC da Berrina. Fiquem com Deus, Deus abençoe e nos vemos no próximo. Tchau, galera. Valeu.